Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo aqui a apresentação deste livro aqui, que é lançamento aí da editora Agnos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal, beleza? Então, o nome do livro é Comentário Expositivo da Agnos, né? Vai comentar aí o livro de Esdras, o escriba pregador. O autor é o nosso amado Hernandes Dias Lopes. A altura do livro é de 20,5, a largura é de 13,5, a espessura é de 0,9, quase 1 centímetro aí. As páginas são 191 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura. Editora Agnos, copyright 2025 e como ele é brasileiro, né? Também 2025 aí no Brasil, sendo lançado no mês de maio. Certo? Ele não é aquele livro de brochura, tá? Ou brochura, que contém orelha, tá bom? Deixa eu ler aqui atrás, aqui, gente, como de praxe. Esdras, o escriba, versado na lei de Deus, emerge como uma figura central em um dos períodos mais desafiadores da história de Israel. Neste livro, Hernandes Dias Lopes, um dos maiores expoentes da escritura da atualidade, nos conduz por uma jornada de restauração espiritual e reconstrução nacional, destacando a liderança exemplar de Esdras, com profundo conhecimento das Escrituras e um coração quebrantado. Esdras liberou o retorno do povo à terra prometida, enfrentando oposição externa e interna. Ele não apenas reconstruiu o templo e os muros de Jerusalém, mas também restaurou a centralidade da palavra de Deus na vida do povo. Esdras, o escriba pregador, um comentário bíblico acessível e um chamado à reforma espiritual em nossos dias. Inspirador e fundamentado biblicamente, este livro revela como Deus usa líderes comprometidos para transformar gerações. Descubra como a fidelidade de Esdras pode iluminar a sua caminhada com Deus. Aqui vai falar sobre o Hernandes Dias Lopes. Gente, esse dessa coleção é o comentário que eu mais amo. Mais amo, amo, o comentário bíblico que eu mais amo é essa coleção aqui. Então lançou, eu já compro, eu já fico já ansiosa já para ter logo o livro para começar a ler. Tá certo, meus queridos? A escrita do reverendo Hernandes Dias Lopes é maravilhosa. Maravilhosa, gente do céu, que homem maravilhoso, viu? Parabéns aí ao reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu comprei esse livro na Ebenezer, gastei R$ 27,99, certo? Hernandes Dias Lopes, eu queria falar para vocês qual é o próximo livro que está em lançamento, mas eu não pesquisei, gente, desculpa mesmo, tá? Aqui tá a ficha catalográfica, a dedicatória, o que a gente vai encontrar no sumário, prefácio, introdução, aí aqui tem 10 capítulos aí que a gente vai encontrar. O primeiro é Da Babilônia para Jerusalém, o segundo é Pessoas Importam, 3, Adoração, a missão principal do povo de Deus, 4, Os ataques dos inimigos da obra, 5, É tempo de edificar a casa do Senhor, 6, a edificação e a consagração da casa de Deus, 7, Esdras, um homem que age sobre a mão de Deus, 8, o êxodo de Esdras, 9, a oração de Esdras e 10, uma reforma necessária. E, enfim, bibliografia. Aqui já no prefácio, vamos dar uma lidinha, certo? Para você que ainda não conhece essa coleção, gente, é uma coleção com mais de 40 livros, tá? E é maravilhosa, se eu não me engano, é mais de 40 livros mesmo. Vamos lá, prefácio. Esdras viveu no exílio. Seus ancestrais foram subjugados pelos caldeus e sofreram as atrocidades do truculento Império Babilônico. Por ordem do rei Nabucodonosor, os soldados caldeus destruíram Jerusalém, arrasaram o templo de Salomão até os fundamentos,
passaram ao fio da espada homens, mulheres, velhos e crianças, impondo aos sobreviventes amarga escravidão. O declínio da Babilônia e do domínio do Império da Pérsia abriu para os judeus exilados uma fresta de esperança. Sob a liderança de Zorobabel, no primeiro ano do rei Ciro, em 539 a.C., a primeira leva de judeus retornou para Jerusalém com o propósito de edificar o templo. Mais de 40.000 pessoas retornaram para refazerem seus sonhos e para darem continuidade à história da redenção na terra da promessa. Certo? E aí vai indo, gente. A introdução, vamos lá, ler um pouquinho. Introdução. O nome Esdras significa auxílio, filho de um cativo de Babilônia, onde provavelmente nasceu, descendia de família sacerdotal, pois era neto de Ilquias. Aí aqui está a referência bíblica. Foi um escriba versátil da lei, um pregador por excelência. Esdras é considerado um dos organizadores do cânon do Antigo Testamento, bem como das sinagogas. Depois que os judeus voltaram à sua terra, as sinagogas foram estabelecidas não apenas em Israel, mas em outras regiões por onde os judeus se espalhavam. Corroborando com essa ideia, John MacArthur afirma que a tradição conta que Esdras foi o fundador da grande sinagoga, onde o cânon do Antigo Testamento foi reconhecido formalmente pela primeira vez. Gerson Lopes Fonteles corrobora dizendo que, segundo a tradição, Esdras fundou e residiu a grande sinagoga composta por 120 membros, que fechou o cânon do Antigo Testamento. Esse conclave deu origem ao Sinédrio, grupo de sacerdotes, escribas e anciões que governava Israel. E aí vai indo. Então aqui, olha só, ele trouxe aí 3 referências aí, 4 na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 referências aí dos grandes homens de Deus aí, certo? Com o pensamento deles. A importância do livro de Esdras, o autor do livro de Esdras, a época do livro de Esdras, a divisão do livro de Esdras, os destaques do livro de Esdras, e tudo isso está na introdução ainda, tá bom? E aí, enfim, a teologia do livro de Esdras e as notas também. Aí aqui tem vários livros aqui que vocês podem estar dando uma olhadinha, certo? E aí a gente já entra aqui no capítulo 1, só para a gente dar uma pincelada aqui no livro, para vocês terem uma ideia como que é a leitura do livro. Da Babilônia para Jerusalém, Esdras capítulo 1, do 1 ao 11. A nação de Israel começa com o seu patriarca Abraão. De Abraão procede Isaque, de Isaque Jacó, e desde as 12 tribos de Israel. José levou sua família para o Egito. Ali, essa família, composta de 70 pessoas, multiplicou-se 400 anos depois. Multiplicou-se, ok. Olha eu já juntando tudo. 400 anos depois, Moisés é usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Saíram de lá cerca de 2 milhões de pessoas, ou seja, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto sob a liderança de Moisés, depois 7 anos de conquista sob a liderança de Josué. Em seguida, o povo viveu cerca de 330 anos no regime teocrático, no período dos juízes. A monarquia foi instituída em Israel e durante 120 anos, sob os governos de Saul, Davi e Salomão, vivemos um reino unido. Com a morte de Salomão em 931 a.C., o reino foi dividido, sendo que 10 das 12 tribos seguiam a liderança cismática de Jeroboão I, reformando o reino do norte, cuja capital foi Samaria. O reino do norte, com
dos 19, cuja capital foi Samaria, o reino, cadê? Do norte, com 19 reis e 8 dinastias, durou 722 a.C., quando a Assíria conquistou Samaria, e este reino jamais foi restabelecido. O reino do sul, conhecido como Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, ainda durou mais de um século, mas em 586 a.C., a Babilônia conquistou Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e levou para o cativeiro grande parte do povo. Aí aqui fala um pouquinho, ó, Derek Thomas narra a tomada de Jerusalém assim. Embora Jerusalém tenha resistido ao cerco, no fim, essa resistência provou ser em vão. Por volta do ano 586 a.C., à véspera do colapso da cidade, as condições ali, incluindo fome e causada por um certo de 18 meses, levaram o rei Zedequias, o último rei do Reino Sul, a fugir com os dois filhos. Ele foi capturado nos arredores de Jericó e levado por 322 metros para Riblá, na Síria, base de Nabucodonosor, para as campanhas ocidentais. Ali ele testemunhou a execução dos filhos, pouco antes de ter os olhos perfurados pelos seus captores. A execução deles foi a última coisa que ele viu. O pobre Zedequias foi levado em cadeias para a Babilônia e nunca mais se ouviu falar dele. Seu fim também marcou o fim da monarquia em Israel. Um mês depois, quando os filhos de Nabucodonosor voltaram para destruir metodicamente a cidade inteira, todas as pessoas importantes que ainda residiam na região também foram deportadas para a Babilônia. A noite havia caído sobre os reinos hebraicos, como a nação de Israel havia deixado de existir, porém ressurgiria do outro lado do exílio babilônico como algo diferente e menor. Aí aqui, ó, Demarai diz que o livro de Esdras contém duas narrativas distintas, separadas cronologicamente por um período de aproximadamente 60 anos, quer dizer. O capítulo do 1 ao 6 trata da primeira fase da restauração, durante o qual o templo foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel. Os 4 últimos capítulos narram a história do segundo retorno sob a liderança de Esdras, o escriba. Sua missão foi de instruir os seus companheiros judeus na lei de Moisés, a fim, desta forma, contribuir para o restabelecimento da verdadeira adoração a Deus em Jerusalém. Nessa segunda fase da restauração, Esdras eventualmente teve o apoio de um terceiro líder notável, Neemias, cuja história está contada no livro que leva o seu nome. Então, ele já escreveu aqui esse livro, eu acredito, né? Eu não lembro. O texto em apreço, Esdras 1, do 1 ao 11, trata do decreto do rei Ciro e da volta da primeira expedição dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Tibérios Rata divide este capítulo 1 de Esdras assim: Deus desperta o coração de Ciro, aí depois, Deus desperta o coração de seu povo. Vejamos. Tá certo, gente? Então, olha só, é mais um review. Eu espero muito, depois que a gente finaliza aqui, aí tem as notas, né? Em cada capítulo, depois a bibliografia. E depois aqui tem um espacinho para você fazer suas anotações. Tá bom, meus queridos? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse review. Se acaso você ainda não é inscrito, eu já te peço se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal. E se você é mulher, se inscreva lá no canal Mulher e Teologia. Lá, em breve, eu irei estar postando vídeos relacionados a nós mulheres, fazer algumas coisas diferentes aí, certo? Fazer devocional, trazer livros voltados para as mulheres, tá bom? O próximo vídeo, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, já dar um spoiler já pra vocês, vai ser esse livro aqui, que inclusive a editora Agnus vai trazer o próximo livro aqui pra gente, já tá em lançamento, na verdade, Hebreus. Eu ainda não tenho, mas eu espero ter. Esse livro aqui vocês vão amar, gente, é um pouquinho parecido com o do Hernandes Dias Lopes.
Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha. E é isso. Tchauzinho.